A minha saudação amiga e fraterna para esta igreja una, a Igreja Vitoriosa, Universal Assembleia dos Salvos. Obrigado, pastor Oséias, obrigado, membros da mesa diretora, membros do Ministério da Igreja como um todo, por me confiar, por me ouvir e por ouvir apenas como instrumento, porque ouvirão a palavra de Deus. Podem sentar-se, por favor. Esta é a sexta mensagem desta série de mensagens, nesta conferência. Uma igreja com o propósito de ser perseverante. Ser perseverante. Às vezes Deus nos atende de imediato. Mas os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 13, Abraão morreu e enxergou de longe as promessas que Deus havia feito. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, isto é nós, estrangeiros e peregrinos na terra. O que nós precisamos é potencializar a nossa fé. Deus pode até não te abençoar, no tocante ao teu sonho e desejo, mas o teu filho, o teu neto, o teu bisneto, certamente ele, porque somos todos filhos de Deus. Uma mensagem profética, uma mensagem reveladora dos mistérios de Deus em relação à igreja. Uma mensagem que faremos um paralelo entre a igreja de Esmirna e a igreja AD Família. Um paralelo, vamos caminhar juntos. Nesta ministração, em forma de sermão escatológico, nós vamos abordar, primeiro, a igreja triunfante de Esmirna e a igreja militante, a de Família de Campo Grande. Dois grupos de pessoas, um só corpo ou organismo, que se encontrarão na ocasião da segunda vinda de Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, ou seja, com grande clamor, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O Evangelho é simples. Deus nos trata com muita simplicidade, porque Ele sabe que nós somos servos. Esmirna, uma igreja aprovada por Cristo, por conseguinte, uma igreja triunfante. A de Família, uma igreja que exerce atividades evangelísticas de salvação, práticas sagradas que refletem a luz de Cristo Jesus ao mundo internet. Logo, a igreja militante. A cidade de Esmirna era centro comercial de renome por suas exportações, distinguida
por suas escolas, inclusive uma de retórica, pastor, sim, de bem falar. Filosofia, medicina, ciências e belas construções. Atualmente, Esmirna chama-se Esmir, terceira maior cidade da Turquia, com mais ou menos 3.500.000 habitantes. É praticamente um shopping center a céu aberto. O que tem de bazar em Esmirna está escrito. A igreja de Esmirna, ela foi alicerçada em Cristo Jesus. Luz que se expandira e iluminaria os gentios das igrejas da Ásia Menor. Luz para iluminar as nações. Lucas 2:32 é partilhar. Não há como nós queremos distinguir os primeiros pastores das igrejas da Ásia Menor, porque o apóstolo São Paulo, ele se sediou com seus auxiliares, Silas, Apolo, Filipe, Lucas, Priscila, Áquila, e por aí vai, Barnabé, em Éfeso. Fez morada em Éfeso e um centro irradiador do Evangelho, não só na Ásia Menor, como também nas cidades, nos países ocidentais. Esmirna está mais ou menos na divisa do Oriente com o Ocidente. Para se entender as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, temos que considerar os livros dos Atos dos Apóstolos, inclusive a Epístola aos Hebreus. Nos idos dos anos 53 a 55, ou seja, há 1950 anos atrás, Paulo residiu 3 anos na cidade de Éfeso, igreja forte, sede da difusão do cristianismo na Ásia Menor e também nos países ocidentais próximos. Seus auxiliares, já falei, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Atos 19, 10 e 11. Era uma igreja que estava sendo implantada, eram igrejas que estavam sendo implantadas. Deus entregou às igrejas iniciantes uma tarefa dificílima para essas igrejas, para os seus missionários, para os seus operadores, para os seus pastores. Não é tarefa fácil você lidar com um grupo hostil, que trazia os rudimentos, trazia as orientações vindas dos céus. Desde 1.500 anos atrás, isto há 2.000 anos atrás, já 1.500 anos atrás, porque os judeus, eles são de uma descendência de um dos filhos de Noé, de Sem, são semitas. E os hebreus aparecem com um dos filhos de Sem, com Éber. E o que foi imposto como lei para os hebreus, para os judeus, era se ensina ou não, era ou fazia ou pagava por não fazer, tudo era por obrigação, tudo era debaixo de lei. Agora imagine os irmãos, Israel, a Judéia, começando a se desmoronar, a se desconstruir,
o Império Romano, tomando conta, a dispersão dos judeus, uma confusão na cabeça deles, fazer o quê? Muitos culpando o Evangelho, culpando a Jesus. Um sinédrio que tinha por missão fazer a parte do executivo, a do legislativo e a do judiciário. Pessoas no sinédrio que eram evangélicos, que seguiam a Jesus, mas faziam de forma oculta, porque não podiam se revelar. Apocalipse 2, 8 a 11, a menor carta dentre as 7 é a carta à igreja de Esmirna. Está escrito, é ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, e ao anjo da igreja, no paralelo, e ao anjo da igreja, a de família. Isso é muito sério. Isto nos impõe uma condição de sermos respeitosos com o pastor que preside nossa igreja. Não é só a de família, não. Todas as igrejas reconhecidas nos céus, como integrante da igreja una de Deus. Está escrito Apocalipse 1, 20. Ali um tratamento qualificado, um tratamento honroso. O pastor é chamado de anjo da igreja. O pastor é chamado de estrela. E ele é responsável perante Deus, pela igreja que preside. Estrela que está do lado direito de Cristo. Estrela. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Já dizia Isaías 44, 6. E fora de mim não há Deus. Nós sempre nos sentir orgulhosos, um orgulho, por termos a felicidade de assimilar o Evangelho de salvação, de termos Deus o Todo-Poderoso como nosso protetor, como nosso patrono, como aquele que nos dá segurança. Sou Jesus, Filho de Deus, Senhor de tudo que acontece no curso da história da humanidade. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Deus, quando se revelava no Antigo Testamento ao seu povo, ele se revelava como o Deus do Todo-Poderoso, o Eu Sou. E ele não aceitava ser questionado e nem aceitava ser sobreposto por Deus nenhum. Que foi morto e reviveu. Eu sou a semente real que renasceu, o sumo pastor que zela pelos seus filhos. Sofri o golpe da morte desejado por Satanás, calcanhar ferido, mas vivo estou. Está o cumprimento de um decreto de Deus para reerguer as suas criaturas que haviam pecado, que haviam deixado de ser filhos de Deus e simplesmente criatura. Deus agora, através de um plano, de um projeto redentorista, Deus, Gênesis capítulo 3, verso 15, Jesus diz, ressuscitei, vencendo a morte, ferindo a cabeça de Satanás, para, em obediência a Deus, oferecer salvação ao mundo. Gênesis 3,15. E nós vamos de Gênesis 3,15 a Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Através do sacrifício vicário no Calvário, Jesus não tinha nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa, nenhuma obrigação em relação a nos reerguer, a nos religar aos céus. Mas ele fez
por graça, vicariamente, ou seja, por substituição a cada um de nós, que não tínhamos condições de alcançarmos o perdão de Deus, se não fosse através de Cristo Jesus. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não é que são da sinagoga, são a própria sinagoga de Satanás. Conheço as tuas obras. Eu fico até constrangido, porque Deus conhece as minhas obras, e elas deveriam ser bem melhores do que as que eu pratico. Conheço as tuas obras. Jesus dizia: eu conheço a conduta de vocês, eu conheço a tua conduta, eu sei quem verdadeiramente me honra nessa igreja, eu sei quem verdadeiramente respeita o meu sacrifício, o meu sangue vertido no Calvário. E a conduta dos dissimulados também eu sei. Judeus dissimulados, judeus romanos dissimulados. Parecem, mas não são. Há muitos de nós. Muitas vezes eu pareço que sou crente, mas a minha conduta ela me reprova como crente em Jesus Cristo. Que honra, que honra, que honra. Eu conheço os que me honram na administração dos seus bens. A Bíblia fala mais de administração de bens do que da própria salvação. Porque Deus sabe quanto nós somos vulneráveis no tocante a bens. Há muitos crentes, porque Deus abençoou um pouquinho, Ele já passa a nos discriminar, a nos chamar de povinho. Não são os lá de fora não, os lá de fora nos mandam flores, são os da igreja, os próprios da igreja, querem passar com o carro por cima da gente. Mensagem simples. Os que me honram no prazer de servir, tudo que vier às tuas mãos, fazei-o de coração, fazei-o com amor, fazei-o reconhecendo que vocês estão fazendo para o Todo-Poderoso, para Jesus que morreu por ti lá no Calvário. Não é para o governador, que ele vai te decepcionar. Você vai ver as manchetes no tocante a conduta deste daquele outro. Nós muitas vezes nos esquecemos, nos perdemos em termos de memória, o quanto nós somos beneficiados, somos privilegiados. Os que me honram assistindo os necessitados, verdadeira religião sem mácula, aqueles que se lembram das viúvas e dos órfãos nas suas necessidades, de investir, de zelar pela igreja e da abnegação pelo Evangelho, Muitos crentes deixaram de ser abnegados. Eles chutam, estão nem aí. A cadeira está caída, ele passa e não levanta a cadeira. Agora Deus está vendo. Há crentes que, se ele faltar, não fará diferença. Agora, se o microfone falhar, aí já é um problema. Se faltar a cadeira, é um problema, mas certos crentes, porque lhes falta princípios relacionados a esta sensibilidade de abnegação, os abnegados de Deus.
Os obreiros que fundaram as igrejas na Ásia Menor, eram pessoas cultas. O primeiro grande pastor reconhecido internacionalmente naquela época de Esmirna foi Policarpo. Policarpo morreu, mataram Policarpo, mas ele não abriu mão da fé e nem de pastorear a igreja. Policarpo. Fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus, para servir a um Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Nos diz a palavra de Deus: a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia com D maiúsculo, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, se de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Conheço as tuas tribulações e pobreza, mas tu és rico. Jesus resumia suas recomendações e promessas: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom, um adjetivo aqui é de coisa de big bang, bom, não é um ânimozinho não, potencializa esse ânimo. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Moisés, Miriam cantaram o hino de forma correta, mas do lado errado, quando eles deviam ter cantado o hino da vitória, no início da travessia do Mar Vermelho, só murmuração, só reclamação, só vontade de voltar para o Egito, para o mundo. Quando atravessaram debaixo da proteção de Deus, de coisas extraordinárias acontecendo, lá do outro lado, agora vamos cantar. É fácil, aí é fácil. Quero ver você cantar, é antes da travessia do Mar Vermelho. Sejam perseverantes, ou seja, isto aqui, sejam perseverantes. A Bíblia tem umas coisinhas, tem uns números, tem umas palavras, são codificadas por Deus. A última carta, quem escreve, quem assina a última carta é o Amém, porque a última é o Amém. Aqui, sejam perseverantes, é o Amém, ou seja, creiam, tenham fé, confiem em Deus, porque o Amém significa isso aqui, tudo isso aqui significa o Amém. O Amém no hebraico, é criar, é crer em Deus, é ter fé, é ter confiança. É o Amém no hebraico. Deem testemunho do Evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça de Deus. Nada nos custou, muito pelo contrário. Deem testemunho. Que vergonha para Campo Grande. Que vergonha para Campo Grande. Atos 20 e 24, parte B. Que testemunho. A denominação. Vocês foram eleitos em santificação do Espírito Santo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Isto é para nós. Nós temos que ter o Espírito Santo no nosso interior. Ele é o nosso advogado. Ele é o que nos assiste nas horas difíceis. Ele é o nosso amigo por excelência. Ele é quem fala por Jesus Cristo no nosso interior. Vocês não são pobres, ao contrário, são ricos.
Nós somos ricos, não somos pobres. Somos ricos da plenitude da graça de Deus. Plenitude da graça de Deus. Da salvação em Cristo Jesus. Cristo Jesus, a plenitude dos tempos. Porque nós somos ricos, enquanto vocês doam, outros fecham as mãos. Nós estamos fazendo aqui, buscando uma interpretação que não consta do texto sagrado, mas nós deduzimos qual era a mensagem da carta. Enquanto vocês doam, outros fecham a mão. A Macedônia estava perto. Os crentes da Macedônia, eles extraíam da onde não tinha para doar aos necessitados da Judeia. Tirava da onde não tinha. Eles estavam pertinho. A Caia é pertinho. E nós, enquanto vocês doam, outros fecham a mão. Vocês amam, outros odeiam. Vocês são mansos de coração, outros são cruéis e ríspidos. Enquanto vocês choram, outros agem com escárnio. Vocês agem com misericórdia, enquanto outros são impiedosos. Crentes perversos. Coração que maquina o mal. Coração que semeia a contenda. Coração astuto. Homem de Belial. Provérbios 6. 12, 13 e 14. Está na Bíblia Sagrada. Esmirna, uma igreja ética, consciente, sobretudo perseverante. A expressão sinagoga de Satanás refere-se aos judeus que serviam aos propósitos de Satanás e não à vontade de Deus. Há crentes, há Davi Duarte, que às vezes atende a propósito de Satanás. A Bíblia diz que Ananias deixou Satanás entrar em si. Pedro permitiu que Satanás o tomasse como traidor de Jesus. Há uma guerra espiritual muito forte. E nós fazemos parte de um reino que está em desvantagens. No momento está em desvantagens, porque nós estamos sendo provados. Se damos ou não damos valor, à nossa salvação, se ela tem ou não tem um significado, transcendental, que nos liga aos céus, e o mundão, corrupção generalizada. A igreja de Esmirna lutava contra duas forças hostis. Uma era a população judaica que se opunha fortemente ao cristianismo e objetivos da igreja de Esmirna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Atos 13, 49. Os cristãos pregavam, Jesus é superior, o cristianismo faz parte de uma nova aliança que superou o judaísmo, um santuário melhor, um sacrifício superior, purificou os nossos pecados e está à destra de Deus nas alturas. É o livro de Hebreus, é o discurso da Epístola aos Hebreus. Olha a diferença. Nos diz a palavra de Deus que os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Atos 13, 52. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, enquanto os judeus que saíram com medo dos romanos, com medo dos seus próprios irmãos, um período em que o suicídio tomou conta de muitos judeus que lamentavam a situação pela qual eles estavam passando. Os discípulos, então os judeus,
Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Inveja é o desprazer pelo sucesso dos outros. Isso é inveja. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que havia sido pregado por Paulo e os seus auxiliares. Atos 13, 45, a parte B do 45. Há dois princípios eternos e divinos que regem as nossas vidas. Princípios eternos e divinos. Bênção e vida. Bênção e vida para os obedientes a Deus e a sua palavra. Castigo e morte para os desobedientes a Deus e a sua palavra. Deuteronômio capítulo 28. A palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Os judeus, em face da inveja, incitavam algumas mulheres religiosas, não eram não crentes não, religiosas e honestas, e os principais da cidade para importunarem a igreja. Atos 13, 49 e 50. Os judeus incitavam algumas mulheres, irmãs, irmãos, missionárias, obreiras, tenham muito cuidado com certos pontos de oração, certas casas da bênção, a casa da irmã X, a casa da irmã Y. Campo Grande teve um período aqui que tinha duas casas, uma na saída para São Paulo e a outra aqui, próximo a nós aqui, duas irmãs. Coitado do pastor. Tudo que o pastor pregava no domingo, era matéria produzida naquelas casas de oração, casa da bênção, casa da profecia, casa da revelação, casa das visões, pseudo-profetas. Temos que ter muito cuidado para que a nossa mente, a nossa alma não seja contaminada, não seja usada, não seja prejudicada por certas situações. Isaías falou dos judeus: eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Isaías 54, 15. Isaías é o profeta messiânico. Isaías havia vivido 700 anos antes de Cristo. Mas Isaías, ele já dava as coordenadas no tocante ao ministério de Cristo. Até as dificuldades que Cristo teve no tocante à pregação do Evangelho e à não aceitação do Evangelho pelos seus próprios irmãos. A segunda força hostil eram os que defendiam e apoiavam o culto ao imperador romano. Na busca de quê? De vantagens. Busca do desfruto das benesses do Estado. Cultos com humanização pessoal do próprio culto. Queriam que o imperador fosse fossem saudados com ave, com salve, salve imperador tal. Esse ave ou salve imperador quer dizer, é uma alegria, é um prazer, é uma felicidade estar pegando da tua mão, ou pelo menos fazendo um sinal, que o sinal era este. Irmãs e irmãos, nós somos testemunhas vivas de igrejas que muitas vezes tiram o pastor do púlpito e põem um político no púlpito. Tira o pastor da presidência da igreja, ou da primeira, ou da segunda, ou da terceira, ou seja lá qual for, e põe um político como um dos vice-presidentes.
Tratava-se de questões que envolviam a política e a religião. Logo, a perseguição e o sofrimento eram inevitáveis. Eles não têm zelo por vós. Eles não têm zelo por vós, mas por eles. Seus motivos são egoístas, querem humanizar a igreja. Gálatas 4,17. Esse negócio do político vir aqui e dizer que ama os irmãos, vai fazer um mandato em favor dos irmãos, ele vai dar 2% dos 100 que vai entrar na mão dele. A igreja de Esmirna possuía as marcas de uma igreja saudável e dedicada à palavra de Deus. A igreja de Esmirna era uma igreja firmada na palavra de Deus. A de família é uma igreja firmada na palavra de Deus. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42 a 47. A igreja de Cristo Jesus não adota como regra teologias que visam a riqueza, que visa prosperidade material, como regra. Isso é uma consequência natural. Deus, Ele quer nos abençoar. O prazer de Deus é nos ver morando no centro de Campo Grande, no melhor residencial de Campo Grande, no melhor apartamento de Campo Grande. Esse é o desejo de Deus. Materialismo, individualismo, do hedonismo e do relativismo, teologias promocionais de marketing. No Maranhão, quando o pastor Ângelo Estevão era pastor ali, ele foi obrigado a chamar a atenção do responsável pelo culto da vitória. Ele fazia tantas promessas absurdas que começou a colocar o pastor em dificuldade. Tantas campanhas absurdas, excessivas, que o pastor Ângelo Estevão, fulano, você está me colocando em dificuldades. Pastor, se não for assim, as pessoas não vêm. Pastor, nós temos que encher essa igreja, tem que ser assim. Mas você mente, meu filho. Você mente, mas pastor, tem que ser assim. Não tem que ser assim, coisa em cima nenhuma. Tem que ser com verdade. Palavra firmada na verdade. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Lucas 6, 24. Quem busca poder, riqueza e satisfação pessoal são pessoas de mentes corrompidas, olhos e corpos tenebrosos. Mateus 6, 23. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A perseguição, o desassossego contra a igreja sempre vem de Satanás. Porque esta é a arma de Satanás, é o desejo de Satanás, roubar, matar e destruir. Jesus é o contrário. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. João 10, 10. 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É santo. Nós temos que nos tratar como santos. Ser santo é ser separado do mundo para o serviço de Deus. Ser santo é ser santificado, é ficar à disposição da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem conhece a Deus e o Espírito da verdade nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. 1 João 4, 6. Jesus Cristo, ele faz um comovente convite. Porquanto, quem tem ouvidos, ouça. Porquanto os tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas,
traficadores, feiticeiros, idólatras, os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Esmirna, uma igreja que recebeu palavra de aprovação dos céus. Ser perseverante é ser constante. Ser perseverante é ser constante. Há obreiro que, infelizmente, o que mais lhe falta é constância. Começa tudo muito bem, mas não chega na metade do caminho. Aí começa só prejuízo, só aborrecimento, só tristeza. Ser perseverante é ser constante, é ser lutador que não desiste. Mesmo frente às dificuldades terrenas, a lógica de Deus para o crente é o uso da fé, da esperança e do amor. Isto com sabedoria. Não adianta você falar, pela fé eu vou. Não. Você já fez as contas desse pela fé seu, do que você terá que pagar dentro de 6 meses? Se você não pagou nem 10% nos últimos 6 meses, vai pagar 100% nos próximos 6 meses? Seja pessoa com discernimento aprovado, com entendimento, perseverança. Está escrito, uns recusam a palavra de Deus, outros creem no Evangelho, mas são omissos na obra. Outros têm tempo para tudo, menos para Deus. Outros seguem a Jesus Cristo. Perseverar não é o mesmo que insistir ou agir com teimosia. Perseverar não é o mesmo que insistir ou agir com teimosia, raciocínio sem lógica. Hoje, nós estamos tendo muito mais tempo para o celular, para a internet, para as redes sociais, do que para qualquer coisa relacionada com a nossa fé, com a nossa igreja, com a nossa obrigação enquanto discipuladores dentro de casa. Nós queremos que os outros façam. Vai lá que o pastor vai resolver o problema de vocês. Negativo. O pastor vai auxiliar. As irmãs que trabalham com crianças vão auxiliar, mas é dentro de casa. Instruir o filho não é fora de casa, é a partir da casa, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Deus deseja caminhar ao nosso lado e está dentro de cada um de nós para nos abençoar. O segredo é nos submetermos ao controle de Deus e da sua palavra e deixar que Deus trabalhe em nós. Um parêntese, que até os teólogos, para terminar, Martim Lutero e os seus apoiadores, João Calvino, Zwingli e por aí, quando eles estavam trabalhando no sentido de fazer o grande levante da reforma dentro da Igreja Católica, eles se valeram das cartas às igrejas da Ásia Menor. Eles foram buscar subsídio lá nas cartas das igrejas da Ásia Menor. Aí o Martim Lutero, dentre as 95 teses, a tese número 62, ele escreve lá, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Está combatendo as indulgências. Nenhuma obra pode tirar os nossos pecados, a não ser a justificação dos nossos pecados pela fé e em Cristo Jesus, porque o justo viverá da sua fé.
Que Deus nos abençoe grandemente. Que eu tenha consciência de valorizar a salvação da minha alma. Porque, olha, parei para o céu, ou não, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Sinais de que nós estamos no fim do fim. Vamos acordar, vamos nos salvar. Porque cada um de nós é uma força que juntos constituímos esse poder que é a igreja, e cada um de nós é de uma importância ímpar para Deus, porque fazemos parte do exército de Deus, o exército que guerreia contra o exército das trevas, Satanás. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, e amém.